Olá, eu sou Guilherme Macalossi, de volta aqui no BP News. Hoje comigo, Carlos Quinto. Tudo bom, pessoal? Boa noite. E hoje, excepcionalmente, a Pietra não vai estar participando, porque nós temos uma outra equipe do Brasil Paralelo em Brasília fazendo gravações e eles estão com uma parte do nosso material. Então hoje a Pietra não participa, mas ela volta, não se preocupem, tá bem? Que bom tê-lo aqui comigo, Carlos. É uma graça, com saudades até. É uma graça tê-lo de volta. Deu de descansar, né? Chega de praia, chega de cerveja, hora de trabalhar. Não, eu estava à distância acompanhando tudo o que estava acontecendo. Inclusive, estávamos aqui destacando e salientando a falta que tu fazia nesse programa. Obrigado, mas vocês seguraram muito bem aí. Eu acompanhei algumas das edições, estava muito interessante, muito bom mesmo. Eu assisti a última sobre o Jean Willis. E foi bastante pontual nas informações, então parabenizar a tia Pietra e também o Lucas que participou durante a semana aí pelas opiniões e pela análise que fizeram aí dos fatos em destaque da semana. E também a relevante audiência do público, né? Claro, a gente teve uma audiência muito boa ali, conseguimos reter uma boa parte do público aí, até porque o assunto estava muito no timing perfeito, né, Macalossi? Eu acho que as pessoas estavam buscando muito, não somente a notícia fria, o que estava acontecendo, mas também algumas percepções pessoais, o viés mais do Brasil Paralelo em relação a esses assuntos. Muito bem. Nós vamos começar a edição de hoje do BP News com uma entrevista especial com o deputado federal eleito, Marcel Van Hatten, que assume aí como deputado de fato na próxima semana. O Marcel Van Hatten começa já causando uma enorme repercussão porque se candidatou já à presidência da Câmara dos Deputados. Marcel, bem-vindo aqui ao BP News, é um prazer receber o amigo. Boa noite. Obrigado, boa noite Guilherme, boa noite Carlos, satisfação estar falando com vocês ao vivo nessa noite. Ô Marcel, eu tava esperando pelos teus embates com o Jean Willis, mas pelo visto não vai acontecer, ele se mandou para a Espanha. Ele tomou uma decisão que, enfim, diz ele por estar sendo ameaçado no Brasil e uma série de outros motivos que ele elencou. Mas, enfim, são decisões pessoais. Eu só me pergunto o que vai acontecer com os 300 mil reais que foram utilizados na campanha dele de dinheiro público e que, até onde eu sei, não serão devolvidos, né? Então, isso acho que já demonstra que o financiamento público de campanhas ele acaba sendo imoral e sendo utilizado para campanhas, inclusive, de pessoas que renunciam antes de começar o mandato. É uma decisão pessoal dele, mas, por outro lado, também já fui ameaçado por diversas formas, já, inclusive, denunciei na polícia pessoas que tentaram me intimidar de alguma forma, e não foi por esse motivo que eu decidi mudar do Brasil. Pelo contrário, por isso mesmo que eu continuo no Brasil para tentar mudar a situação política. Então não vai ter esse embate com o Jean Willis, pelo menos não no primeiro momento aqui na Câmara dos Deputados. Muito bem. Marcel, tu te candidataste a presidente da Câmara dos Deputados e conseguiu o apoio aí do Kim Kataguiri, que era candidato. O Kim deu uma entrevista aqui para o BP News falando sobre a candidatura dele, de repente tu surgisse aí com o nome, colocando teu nome à disposição. Eu gostaria de saber o que te motivou a ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados, sendo que o Kim já pleiteava e vocês são mais ou menos do mesmo campo ideológico. Bom, vamos lá. Eu estou em Brasília, inclusive, para deixar já claro para todo mundo. Nós passei o dia aqui em curso do Renova Insper. Foi muito legal. A gente vai ter amanhã também a continuação desse curso. E ao longo do dia eu fui conversando com vários colegas deputados de primeiro mandato que estão aqui para obter também o apoio para a Câmara dos Deputados. Agora, eu não imaginaria, para a presidência da Câmara, eu não imaginaria que isso estaria acontecendo há, 3 semanas atrás. Há 3 semanas nós nos reunimos como bancada para uma imersão e naquele momento foi definido que, por maioria de votos, eu seria o candidato do Partido Novo à presidência da Câmara dos Deputados, justamente para falar das nossas ideias, falar do que a gente pretende para a Câmara e pelo fato de eu já ter experiência, já ter sido vereador, já ter sido deputado estadual no Rio Grande do Sul, agora deputado federal eleito. Enfim, nós estávamos realmente com essa intenção de ampliar o debate. E o que foi acontecendo com o apoio do Kim Kataguiri, que também reconheceu na minha candidatura uma candidatura que trazia uma experiência de outros parlamentos, coisa que ele ainda não tem e com certeza vai adquirir na Câmara nos próximos 4 anos como deputado federal. Ele é uma pessoa brilhante, defendeu muito bem as pautas liberais desde o primeiro dia, desde que se elegeu deputado federal
ele se colocou já como candidato à presidência da Câmara e veio fazendo com brilhantismo a defesa das mesmas ideias que a gente tem defendido em geral, mas decidiu, logo após o nosso anúncio, apoiar a candidatura, que via como mais viável e agora tem ajudado, inclusive, a buscar votos para os nossos colegas deputados. Carlos, e a diferença Opa, desculpa, Marcelo, pode concluir. Não, e para concluir, tá crescendo muito. Hoje mesmo, Danilo Gentili fez um tweet nas redes sociais dizendo que considerava a minha de longe a melhor das candidaturas colocadas, que muito me honrou. E essa pressão popular que vem de fora da Câmara certamente pode ajudar a nos colocar no segundo turno e, chegando no segundo turno, vencer as eleições. Carlos. Perfeito, Marcelo. A gente recebeu o Kim, a gente conversou sobre isso, e no breve comentário que a gente fez na edição anterior do BP News, a gente concordou aqui, eu e a Pietra, que acho que a tua candidatura seria a melhor agora para a Câmara dos Deputados, devido à tua experiência, enfim, a tua retórica e a tua capacidade de discursar. No Fórum Econômico Mundial, Marcelo, agora que aconteceu em Davos, o mundo ficou muito otimista com o Brasil em relação à sua possível abertura comercial, e a gente, como presidente, gosta muito de salientar, fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Mas, ao mesmo tempo, os investidores, empresários e economistas de todo o mundo, eles vêm ficando muito preocupados acerca de um ponto essencial, que se chama reforma da Previdência. Então, eles estavam muito otimistas, mas, ao mesmo tempo, com muito medo do governo federal não ter base no Congresso Nacional para conseguir aprovar essa reforma tão importante que nos é tão cara até hoje, né? Nós pagamos, muitos brasileiros sofrem com isso até hoje. Então, você, Marcelo, sendo presidente da Câmara dos Deputados, daria prioridade para esse tipo de pauta? E uma segunda pergunta embutida já nessa: como tu conseguiria, em que termos tu colocaria o diálogo com os setores trabalhistas do Congresso para que eles fossem um pouco mais simpáticos à ideia da reforma da Previdência? Bom, vamos lá. Ótima pergunta, até porque ela é a pergunta da vez. É preciso, sim, aprovar uma reforma da Previdência. O nosso déficit fiscal precisa ser atacado imediatamente e não tem como resolvê-lo sem uma reforma séria da Previdência, inclusive separando Previdência e assistência. Então, para começar, obviamente eu tenho uma opinião em relação à reforma da Previdência, mas como presidente da Câmara, o que eu preciso é facilitar o debate. E como presidente da Câmara, presidente do Poder Legislativo, eu preciso analisar aquilo que veio das urnas como prioritário, que o eleitor elegeu como prioritário, e essa é a pauta do governo Jair Bolsonaro, e, portanto, eu preciso facilitar para que o presidente da República tenha essa pauta debatida na Câmara. Eu não posso garantir aprovação, mas, obviamente, que ser debatida na Câmara já é uma vitória para um governo que se inicia agora e que precisa aprovar isso o mais rápido possível. E tu acha que tu tem mais capacidade de aglutinação do que o Rodrigo Maia, Marcelo? Como? Tu achas que tu tem capacidade de aglutinação maior do que o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia fez bastante pelas reformas no Brasil, inclusive conseguiu pautar a reforma trabalhista. Eu tenho a convicção de que ele também vai colocar em pauta, se fosse eleito, né? Agora com a possibilidade de eu ser eleito já muda de figura o tempo do verbo, mas se ele viesse a ser o candidato eleito à presidência da Câmara, tenho certeza que também colocaria a reforma da Previdência. A diferença é que nós temos um compromisso completamente sólido, por ser, inclusive, do Partido Novo, que vem defendendo não só a reforma da Previdência, como todas as reformas econômicas, a reforma tributária, a ampliação da reforma trabalhista. Então, isso tudo é muito importante. E a gente quer também fazer com que haja essa diferenciação entre a reforma da Previdência e a assistência social, porque isso realmente atrapalha. A questão que foi levantada pelo Carlos, né? Para poder tratar com o Congresso de uma forma racional, nós precisamos separar as duas coisas. Uma coisa é a assistência, outra coisa é a previdência. E a previdência precisa também ser olhada em termos de renovação etária do brasileiro, né? E muitos jovens sequer têm hoje esperança em se aposentar pelo INSS. Então, o regime de capitalização, conforme se especula, será proposto pelo governo Bolsonaro também, é muito importante que seja implementado e vai contar também com a facilitação do debate numa eventual presidência minha da Câmara dos Deputados. Marcel, tu achas que os militares devem ser incluídos no projeto de reforma da Previdência ou deve ser apresentado um projeto em paralelo, mas ao mesmo tempo? Não, devem ser incluídos, como, aliás, inclusive, eu tenho defendido, devem ser incluídos, inclusive, os políticos. Acho que tem muito tabu em relação às aposentadorias de várias categorias, e nesta
reforma da Previdência, todos devem ser incluídos, militares, políticos, não importa. Nós precisamos ter uma reforma da Previdência ampla e que todos os brasileiros se sintam parte da solução. Afinal de contas, o problema é muito grande para que alguém possa querer ignorá-lo. Perfeito, não, concordo 100% com o Marcel. Eu acho que é bem nesse sentido que o nosso público estava ansioso, digamos assim, Marcel, para obter algumas respostas. E eu tenho aqui duas perguntinhas rápidas, Marcel, que eu vi bastante, que quando a gente anunciou que a gente ia te ter aqui hoje para conceder essa entrevista a respeito desse tema, que o pessoal estava muito ansioso em relação à resposta dessas perguntas, referente à possibilidade de recall dentro do mandato para políticos brasileiros, se isso ia ser debatido, se tu ia botar isso em pauta como presidente da Câmara, se ia trazer, digamos assim, esta novidade política para dentro do Congresso brasileiro. E também, Marcel, se tu puder comentar de uma maneira breve, talvez, a questão do artigo 16, parágrafo único, do regimento interno da Câmara dos Deputados, que trata das condições de elegibilidade referentes ao presidente da Câmara dos Deputados. Ótimas perguntas. Primeira questão do recall. Acho muito importante, sim, que nós tenhamos um instrumento que permita aos eleitores avaliarem periodicamente os mandatos dos deputados e mandar para casa aqueles que não estão cumprindo com o que prometeram. Sei lá, no meio do mandato, por exemplo. Seria importante que nós tivéssemos uma provisão desse tipo na nossa legislação, assim como acontece em vários países. Em relação ao artigo 16, o parágrafo único, que ele estabelece que para ser candidato à presidência da Câmara, a única condição é ser, claro, deputado federal e brasileiro nato. Não tem mais nenhuma outra orientação no sentido de impor alguma restrição de idade, como algumas pessoas estão defendendo, inclusive confundindo questão de linha sucessória e condições de elegibilidade para ser presidente da República com a eleição da presidência da Câmara. Na verdade, para você ser candidato a presidente da República, tem que ter 35 anos de idade. Mas em nenhum lugar diz na Constituição, nem no regimento interno, muito menos, que para ser presidente da República em exercício na vacância do cargo pelo presidente no vice, só por uma questão muito temporária, que se necessite ter 35 anos de idade. Não. Até porque são poderes independentes e quem quer que tenha sido eleito presidente do Poder Legislativo precisa ser respeitado como tal e, portanto, estar na linha sucessória e assumir, se for necessário, a presidência da República. Então, essa discussão, que no início até achava controversa, antes de ir a fundo, ler a Constituição, obter pareceres, ler o regimento interno e me dar conta de que os regramentos são cristalinos. Não há a menor ameaça de que uma pessoa que tenha menos de 35 anos seja barrada numa pretensão de ser candidata à presidência da Câmara. Marcelo, última pergunta, antes de te liberar. Quem hoje constitui o teu grupo de apoiadores dentro da Câmara dos Deputados? Bom, logicamente, para começar, o próprio Partido Novo, que tem 8 deputados federais. Depois, Kim Kataguiri, que estava na candidatura e que declarou apoio, está junto buscando apoios para essa nossa empreitada. E, obviamente, os deputados de primeiro mandato estão sendo contatados agora, nesses 2 primeiros dias, e ao longo dos próximos dias, todos os deputados federais, individualmente principalmente, porque nós não estamos negociando cargos, não estamos buscando oferecer espaços como as outras chapas costumam fazer. Eu sei que é do jogo, eu sei que normalmente é assim como as coisas funcionam, mas nós estamos buscando votos de convicção dos deputados, inclusive com algumas pautas que muitos consideram difíceis azedas de serem comprados pelos deputados. Oi? Pautas azedas. Uma das pautas, por exemplo, não pautar aumento de salário para deputado durante o meu mandato de presidente. Por quê? Porque eu não acho que os deputados que querem votar numa candidatura nova como a minha estão na Câmara dos Deputados por dinheiro, estão lá por vocação para servir o bem comum, e é isso que nós vamos defender. Então, além de uma série de pautas para reduzir os gastos da Câmara dos Deputados, aumentar a fiscalização e controle sobre outros poderes e mesmo sobre a própria casa, aumentando a transparência, enfim, nós temos uma pauta que é aquela que a sociedade pede. E já que nós estamos concluindo a entrevista, quero aproveitar e pedir para todo mundo que está acompanhando o BP News que pressione os deputados, peça voto, converse com seus amigos que têm contatos também na Câmara dos Deputados, com outros deputados. Peçam um voto, peçam um apoio para a nossa candidatura, porque, sem dúvida nenhuma, a participação popular ela vai significar muito nessa eleição, muito mais que em qualquer outra eleição, e tenho convicção que o alcance do Brasil Paralelo e do noticiário de vocês é enorme e vai me ajudar a chegar à presidência da Câmara.
Muito bem. Marcel, Muito bem. obrigado aí pela participação aqui no BP News. Muito obrigado Obrigado. mesmo, Marcelo. Imagina, eu agradeço. Estou sempre à disposição. Quando quiserem, liguem aí. Valeu. Muito Valeu. bem. Então tá aí Marcel Van Hatten, que é já candidato a presidente da Câmara dos Deputados, assume na próxima semana, entrevista aqui para o BP News comentando aí sobre a sua pretensão, que agora se coloca na disputa contra o Rodrigo Maia, que é o candidato do conjunto dos partidos, inclusive do partido do presidente, Exatamente. o PSL. Não, eu achei bem esclarecedoras as respostas do Marcel Macalossi. E, acima de tudo, eu acho que ele, em termos de retórica e de ponderação de discurso, isso vai favorecer muito ele nessa disputa para a presidência da Câmara dos Deputados. Muito bem, vamos adiante na nossa pauta, porque nós temos mais um assunto, um assunto que eu acho que é da maior importância, e daí eu peço licença para comentar isso, que é este senhor Lidimberg Farias, que é ex-senador, praticamente ex-senador, não se reelegeu, ele fez uma série de tweets, e o segundo assunto é sobre a Vale do Rio Doce e a campanha de reestatização que a esquerda está tentando vender na imprensa, e começou com postagens relativas a esse triste acidente ocorrido em Minas Gerais, que tem dezenas de mortos, centenas de desaparecidos, ou seja, uma situação calamitosa, uma situação que, infelizmente, ceifou muitas vidas e que demonstra